Você citou a questão do Matheus Cunha, eu vou chamar aqui para a nossa conversa o Danilo Lavieri, que está sempre por dentro de tudo que acontece no Palmeiras, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Jogo um dos mais esperados, eu acho. Eu acho que o mais esperado dessa Copa do Brasil, dessas oitavas da Copa do Brasil. Danilo, o que a gente pode esperar do Palmeiras? O Estevão, pelo que eu vi, tem uma chance de não jogar, né? Se eu não me engano, posso estar errado. Não joga. Já está vetado. Dos dois jogos. Como é que está a situação do Estevão e do Palmeiras? Muito bem-vindo. Olá, bem-vindo, obrigado. É um prazer participar com vocês aqui, não tanto com o Renato, mas com você é um prazer, Luísa. Renato, eu já faço muitos outros programas, chega. Mas não, sobre o Palmeiras... Você agora está jogando no meu campo, em live do Flamengo. Chegar quieto aqui, né? Chegar pianinho, é verdade. O Palmeiras tem essa questão do Estevão mesmo, assim, se ele jogasse seria algo de teatro e de cinema, como foi na época que o Felipão mandou ingestar jogador que não tinha nada. Seria algo muito surpreendente se o Estevão jogasse. Porque ele teve outro entorse e a situação de momento é que realmente ele não esteja disponível para o Abel. O Abel, que a gente vai lembrar, poupou o time inteiro, inclusive o goleiro. Eu estava aqui acompanhando a discussão de vocês sobre os goleiros de Copas, etc. O Abel poupou também o Everton contra o Vitória, colocou o Lomba. E aí o Palmeiras então tem o time descansado aí por uma semana para poder enfrentar o Flamengo. O Estevão não joga, a minha impressão é que ele vai colocar o Felipe Anderson pela direita, e aí a gente vai ter que ver a dúvida aqui que vai ser pela esquerda, se vai ser o Dudu de novo, se vai ser o Lázaro, tem essa possibilidade, mas o Estevão me surpreenderia muito, e o Abel não é muito chegado nessas cenas felipônicas de engessar jogador que tá bem e tal, então eu imagino que o Estevão não jogue mesmo. Para o segundo jogo, eu não sei, viu, Renato? Para o segundo jogo, eu deixaria uma interrogação, porque ele tem 17 anos, e você vai lembrar que com 17 anos a recuperação é assim, ó, vapt-vupt. Então, ele tem uma torção que não vai precisar de nada, só de tempo de recuperação mesmo, não vai operar, não vai ter nada. Então, avaliação de dia a dia, eu acho que tem uma possibilidade dele estar para o segundo jogo. Para o primeiro, é muito difícil. Olha, deixa eu falar uma coisinha só sobre o Estevão. Foi o mesmo tornozelo que ele torceu. Ele tinha torcido o joelho e o tornozelo da perna esquerda. Ele voltou a torcer o tornozelo esquerdo. Na imagem da televisão, você vê claramente como o pé dele escorrega e torce. Aquilo ali, uma semana só, acho muito pouco provável. Claro, ele é moleque, você tem razão. Moleque, o corpo reage muito mais rapidamente, claro. Mas acho difícil. Ele pode até jogar, mas se jogar, vai jogar infiltrado. Podem apostar que vão infiltrar o garoto. O Palmeiras já vendeu, né? Agora tem que jogar 100% se puder, né? Tem isso também. Agora, você vê a diferença, Danilo. Danilo e Luísa, você estava ouvindo a gente falar sobre o goleiro de Copas. O que o Filipão fez? Ele poupou o goleiro titular dele para jogar a Copa. O Abel, perdão, você fica falando de Filipão, os fantasmas voltam. Você fica falando... A gente estava falando de Copa, o Abel fez o certo. O Tite botou o Matheus Cunha ontem, já joga o Rossi na quarta, mas não, é porque o Tite gosta de fazer demagogia, cara, não faz o menor sentido essa história de goleiro de Copas, cara. Lá na Europa, ninguém dá a menor bola para a Copa do Rei, Copa enfim, outras Copas que eles têm lá. E outra também, né, Renato? Não é colocar num jogo contra agora que o Flamengo fez contra o Atlético Goianiense que vai dar ritmo pro cara que tá parado desde o jogo contra o Amazonas. Eu tenho essa dúvida também. Eu não sei se colocar uma vez já deixa ele tinindo para jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras. Eu tenho essa dúvida também. Porque pode até queimar o goleiro pro segundo jogo. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o São Paulo na final ano passado. Vai para o primeiro jogo, vai mal, no segundo vai o outro goleiro, aí quebra totalmente a confiança. Danilo, queria aproveitar. Como chega esse Palmeiras? Eu vi que nesse jogo o Abel poupou todo mundo e a torcida deu uma cobrada, né? O clima não estava lá, essas coisas. O Palmeiras, agora que o Flamengo conseguiu abrir uma vantagem ali no primeiro lugar do Brasileiro também. Como é que chega esse time? Qual clima, né, que chega o Palmeiras para esse jogo, quarta-feira?
Olha, dá para dizer que, se você olhar a curto prazo, é o pior momento que o Palmeiras vive aí nos últimos 2, 3 meses, eu diria, porque o Palmeiras perdeu para o Fluminense e para o Vitória. O Fluminense e o Palmeiras estavam com o time titular, por Vitória com o time reserva, ok, mas ainda assim a expectativa era que o Palmeiras pudesse fazer um jogo bem melhor contra o Vitória, porque é um time que luta contra o rebaixamento, o Vitória, e o Palmeiras, mesmo com reserva, estava com um time que dava para vencer, né? Então você tinha a estreia do Giai, que era um jogador que o Palmeiras investiu altíssimo para trazer, o lateral direito do São Lourenço, tinha o Rony lá na frente, que vira e mexe a titular, tinha vários outros, o Naves e o Vitor Reis, a dupla de zaga, já tem jogado com uma certa regularidade. Então era um time que o palmeirense esperava muito mais. Tinha o Richard Rios, que foi um dos destaques da Copa América, Gabriel Menino, que, aliás, meu Deus do céu, como jogou mal o Gabriel Menino. E aí, com essa segunda derrota consecutiva, o clima fica bem estranho. A gente vive num momento que as coisas estão meio exacerbadas para muito, assim, né? Palmeiras perdeu 2 jogos, já parece que é o fim do mundo. Claro que ainda não é o fim do mundo, mas é um clima muito estranho, porque o palmeirense estava numa expectativa de chegar bem mais tranquilo para enfrentar o Flamengo, que é um azar do azar no sorteio, tanto para um quanto para outro, né? Mas falando aqui do lado do Palmeiras, o palmeirense esperava o Palmeiras chegar muito mais tranquilo. E o Abel ficou pistola com a atuação do Palmeiras contra o Vitória, deu dura no vestiário e etc. Então, o Palmeiras chega num momento tenso. Eu não vou te dizer que é um momento infernal, mas é um momento tenso. A questão é, o que o palmeirense gosta de pensar e que lembra? O Palmeiras, várias vezes, em momentos tensos, ele meio que ressurge, meio que renasce. Então a expectativa é que o Palmeiras consegue de novo jogar bem contra o Flamengo, depois de 2 jogos muito ruins, meio como uma resposta. O que eu acho também uma possibilidade, a gente de repente vê o Palmeiras mais fechado, jogando com Mike e Marcos Rocha, a famosa dobra de laterais, um Palmeiras que vai tentar amarrar mais o jogo, mas o Palmeiras chega num momento conturbado. Se a gente jogasse, se a gente tivesse esse jogo há um mês, seria exatamente o inverso, porque o Flamengo estava ali tropeçando com Cuiabá, Fortaleza, não sei o quê, e o Palmeiras estava indo até que bem. Agora foi ao contrário, o Palmeiras vem nesse momento com esses 2 tropeços contra times da parte de baixo da tabela, que normalmente a gente não vê acontecer com o Palmeiras de Abel, e vai enfrentar justamente o Flamengo. Então eu vejo o Palmeiras num momento bem tenso. Eu já estava dizendo faz muito tempo para o Renato que o Flamengo era muito favorito. Não vem secar, não. Você disse que o Palmeiras era muito favorito e o Palmeiras levou uma cacetada. Então não vem agora secar, não. Você continua achando o Palmeiras favorito. Agora, você sabe qual é o jogo que eu estou mais curioso entre Flamengo e Palmeiras? Não são os 2 da Copa do Brasil. Os 2 da Copa do Brasil, vai todo mundo 100%, vai, sabe, enfiar o pé no acelerador e seja o que Deus quiser. Mas e aquele Flamengo e Palmeiras depois da Copa do Brasil, antes dos Jogos da Libertadores? Os 2 têm o mesmo problema. Então, é o seguinte, eu fico me perguntando, mas ao mesmo tempo é um jogo que pode ser importantíssimo para o Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo, e Botafogo e Flamengo, são jogos. Imagina, se o Flamengo ganha esses 2 jogos, o Flamengo meio que dá uma disparada na frente. E o Palmeiras, se perde, ele pode ficar bem para trás. Mas aí como é que faz? Depois de 2 batalhas, certamente serão 2 batalhas pela Copa do Brasil, você vai jogar antes da Libertadores. Que time você vai botar? Essa é a minha grande dúvida em relação ao Palmeiras, ao Flamengo e ao Botafogo, que vai ter 2 duelos também mortais com o Bahia. E também vai ter depois, no meio, o Flamengo jogando contra eles. Olha, curioso, eu chego a dizer que é uma pena que esses 2 jogos estejam incrustados nesse agosto sangrante. Porque esses 2 jogos são 2 jogos importantíssimos para o Campeonato Brasileiro. E aí, muito possivelmente, nós vamos ver times alternativos em 2 jogos que podem praticamente decidir quem vai seguir na frente no Campeonato Brasileiro ou não. Agora, vou te fazer uma pergunta que apareceu ontem no meu chat. Manda. O Abel pode, não acredito que aconteça, mas pode ser eliminado nesse agosto sangrento da Copa do Brasil e da Libertadores. Assim como o Flamengo também pode, assim como o Botafogo também pode. Mas eu fico me perguntando o seguinte, o cara disse assim, vem cá, se o Abel perder esses 2 jogos e ficar 10 pontos atrás do Flamengo, ele cai, não? Eu acho que não cai, mas, de qualquer maneira, eu queria ouvir a opinião
a balizada de Danilo Lavieri, que já disse mais de uma vez que o Palmeiras é favoritíssimo na Copa do Brasil, nesse confronto. Ele já leva isso tudo como favas contadas. Mas e o Abel? Qual é o futuro do Abel se acontecer uma tragédia? Não, para deixar claro, registrado que, bom, tem quase 500 pessoas nos assistindo, todo mundo está sabendo que eu sei que o Flamengo é favorito. Sobre o Abel eu acho muito difícil que caia, mesmo que tome uma sapatada do Flamengo e uma outra sapatada do Botafogo, porque o Abel é basicamente tudo o que sustenta a Leila Pereira no Palmeiras. A gente vai lembrar, é um ano de eleição. A Leila perdeu o Abel significa ela colocar o rosto dela na janela num ano de eleição. Então eu não acho que isso vai acontecer. O que poderia eventualmente acontecer seria o Abel pedir para sair, o que eu acho muito difícil. Ele já ameaçou, né? Assinou aquele pré-contrato lá com o Al-Sadd, meio que se arrependeu. A família dele implorou para ele continuar no Brasil e etc. Então ele continua. Eu acho difícil ele pedir para sair. E eu acho difícil também a Leila resolver demiti-lo, porque é ano de eleição, Renato. Você sabe como é ano de eleição, ainda mais... Mesmo que a Leila seja amplamente favorita, que tem um candidato que está tentando unir forças ainda, um rival, né? Mas eu acho muito difícil, porque seria um baque. Imagina, o Palmeiras perde Copa do Brasil e a Libertadores. Ainda ficaria pontos atrás aí no Brasileirão. E aí daqui a um mês tem eleição e a Leila não tem mais o Abel de escudo, aí é tudo que ela não precisaria para correr risco de perder a chance de ser reeleita no Palmeiras, né? Então eu tenho essa imagem, essa convicção, na verdade, que a Leila vai fazer de tudo para o Abel continuar e não importa o que aconteça, ela vai dar entrevista e vai falar: o Abel é o treinador do meu Palmeiras. Danilo, tem um fã seu no chat aqui, o Edivaldo falou: sou flamenguista, mas admiro o trabalho do Danilo. Então, Boa. Obrigado. Angariando fãs de todos os... Já deixa o like aí, então. A gente sempre tem um carinho especial pelo freguês, né? Isso é normal. Olha lá. Finalmente o Renato se rendendo com favoritismo. Tenho muito carinho pelo Danilo, entendeu? Embora reconheça que dessa vez ele é favorito. Dessa vez ele é o favorito. Não resta a menor dúvida disso. Agora, Luísa, vamos aproveitar aqui o Danilo para falar um pouco sobre Léo Ortiz, hein? Danilo é um fã, confesso, do Léo Ortiz. Gostaria que o Léo Ortiz tivesse ido para o Palmeiras. O Léo Ortiz ontem fez uma partida espetacular. Será que o Tite vai botar ele para jogar contra o Palmeiras? O Danilo torce para que não coloque, com certeza. Porque o Danilo sabe que o Léo Ortiz melhora e melhora muito a saída de bola do Flamengo. Mas, e aí, Danilo, você prefere com ou sem Léo Ortiz? Eu tinha te falado já, aliás, essa duplinha Tite e Léo Ortiz é uma dupla antiga, eles se amam há muito tempo, né? Então eu já imaginava que ele poderia jogar bem no Flamengo. Recentemente foi testado até ali como 5, né? Na época da sua travessia no deserto, né, Renato? Isso aí. Então o Léo Ortiz é um excelente jogador. Mas eu acho que assim, essa entrada dele ou não vai mudar pouco. Eu tenho essa impressão que o Abel vai armar aquele timinho que vai te irritar, vai irritar todo mundo que é flamenguista aqui. Vai ser aquele jogo incrustado, vai ser Mike marcando junto com Marcos Rocha, se bobear do outro lado vai ter Vanderlan junto com o Piquerez, não, que tá machucado, com o Caio Paulista, vai ser aquela marcação com 3 volantes. Eu tenho a impressão que o Palmeiras vai o jogo chato, o Palmeiras vai tentar amarrar de tudo quanto é forma o jogo no Maracanã para tentar resolver no Allianz Parque. Até porque, a gente vai lembrar, e não é brincadeira do favoritismo nem nada, mas o Abel tem na lomba um 3-0 para o Flamengo, né? Recentemente, no ano que o Palmeiras foi campeão. Do Tite. Então eu tenho a impressão que ele não vai jogar tanto de peito aberto assim nessa quarta-feira, não. Bom, o primeiro Flamengo e Palmeiras, Luísa, se você lembrar, pode falar. Foi horroroso. O Flamengo e Palmeiras do turno foi um horror. Teve gente poupada e, principalmente, o jogo foi um jogo de falta. Não teve nada. Foi um jogo completamente sem graça. Eu não tenho expectativa, infelizmente, de um grande jogo nessa quarta-feira. Eu acho que, realmente, o Danilo tem razão. Vai ser um jogo bastante amarrado. Agora, só tem uma coisa. Apesar do favoritismo do Palmeiras, que é grande, se o Flamengo ganha o primeiro jogo, o Flamengo está classificado. Porque o Flamengo não perde no Allianz Parque desde 2017. Eu diria que o Allianz Parque é meio que do Flamengo também. Sempre que ele vai lá, ele dá uma sapatada
E demite treinador do Palmeiras. Deixa eu anotar aqui, 29 de julho, apesar 16h30. do claro favoritismo do Palmeiras, eu digo que o Flamengo não perde no Allianz Parque. Isso eu repito, isso é histórico. O Flamengo já demitiu Filipão e Mano Menezes no mesmo campeonato. Então, não. E o Alexandre Matos, de quebra. O Alexandre Matos, de quebra, é verdade. Então, a história é mais ou menos essa daí mesmo. Vamos ver como é que vai ser esse primeiro jogo e também se essa profecia do Renato vai se cumprir. Danilo, eu sei que eu preciso te liberar, então a minha última pergunta. Que isso? Como assim? Eu preciso liberar ele. Mas vem cá, que é isso? Veio aqui 5 minutinhos e já vai embora? Esse emprego eu também quero. Pô, 5 minutos, trabalhar 5 minutos, pô. Que isso? Tem que ficar até o final aqui, rapaz. Tem muito mais ainda para fazer. Se eu pudesse sair daqui e fosse para a folga, tava ótimo. É que eu tenho mais coisa para fazer, ainda uma correria. Minha última pergunta para você vai ser o encontro do Gabigol com o Palmeiras depois de toda essa novela que ainda está rolando, né? Porque isso não se resolveu ainda. Tem alguma expectativa do lado palmeirense desse encontro aí? Provavelmente vai ter aquela cena, né? O Gabigol falando com o Abel, a Leila indo falar com ele ali no campo. A gente já pode esperar tudo isso, né? Pois é, tem que ver como vai ser. A Leila, que gosta de viajar e gosta de tirar foto com a torcida rival, ela é provável que se ela for mesmo... no jogo Flamengo e Palmeiras aqui, o último jogo. E ela ama, assim, ela gosta muito de ganhar, ela gosta muito de estar em evidência, mas o que ela mais ama é ser reconhecida por torcedores rivais. Ela ama isso. Então, se ela for no Maracanã e tiver de novo essa recepção boa, ela vai tirar foto, vai fazer de tudo. Então é bem curioso assim, a expectativa para esse caso do Gabigol mesmo, porque o Gabigol ele tá com a proposta do Palmeiras e ainda não deixou nem de lado e nem assinou, nem nada, tá ali. Ele não renovou com o Flamengo, pode assinar com o Palmeiras a qualquer momento esse pré-contrato, e fica nessa situação curiosa. Eu tenho certeza que ele vai abraçar o Abel, tenho certeza que vai ter esse papo, porque já teve até quando o Flamengo perdeu a Libertadores para o Palmeiras. Não sei se o Renato lembra disso, mas até nesse dia o Gabigol foi abraçar o Abel. Então, assim, essa relação o Gabigol gosta de manter, né? Ele já tem isso com o Dorival também, aliás. Mandou beijinho pro Dorival. Que fica pé da vida, né? Porque ele mandou beijinho pro Dorival no dia que o Flamengo tinha perdido do São Paulo na Copa do Brasil. Então, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Curioso estou, na verdade, para ver quando o Gabigol vier para São Paulo, para o jogo no Allianz Parque, como vai ser a recepção da torcida do Palmeiras para o Gabigol. Porque o Gabigol no Maracanã, pelo que eu tenho visto, uma parte da torcida já canta para ele ficar, né, e tal. Agora o Gabigol para o Maracanã, inclusive, ontem estava lá. Eu estou curioso para saber como vai ser para o próximo jogo, na quarta que vem, aqui em São Paulo, esse jogo, como a torcida do Palmeiras vai recepcionar o Gabigol. E aí é uma coisa curiosa, né? Vamos ver como vai ser. Mas aqui de longe, olhando de longe, eu estou achando que o Gabigol está fazendo de tudo para continuar no Flamengo. Tá. Aliás, ontem eu vi uma cena, é bom que o Danilo ouça também, antes de se piruritar, que foi o seguinte: na hora que o Gabriel foi aquecer, e ele não foi sozinho, foi ele e mais uns 2 ou 3. Por todos os setores que ele ia passando, porque ele saiu do banco e foi aquecer lá atrás do gol do Matheus Cunha no segundo tempo. Por todos aqueles setores que ele ia passando, a torcida cantava o nome dele freneticamente. O Gabigol ainda é muito ídolo da torcida do Flamengo. Tem uma bolha de haters nas redes sociais que persegue o Gabriel e não perdoa. Fora. Mas no Maracanã, sempre que ele entra é uma explosão, como fosse de um gol. Sempre que ele é chamado para aquecer, há manifestação a favor. E ontem eu fiquei impressionado com essa cena. Ele ia passando pelos setores e um setor atrás do outro. É Gabigol. Impressionante. Eu quero ver se o Abel vai abraçar o Gabriel depois do primeiro jogo, quando ele for lá para carimbar a classificação no Allianz Parque, né? O Gabriel já pode ter feito uns 2 golzinhos no Palmeiras aqui no Maracanã. Aí não sei se vai ser recebido com tanta alegria pelo Abel e pela Leila. Mas o Palmeiras é favorito. É favoritíssimo. Isso não há a menor dúvida. O Danilo sabe disso, entendeu? Gabigol amado no Maracanã e sempre foi odiado no Allianz Parque. Vamos ver como é que vai ser. Danilo, obrigada pela sua participação.
Que é isso, é um prazer, estarei de volta, se vocês quiserem, na semana que vem, na segunda que vem, para a gente falar desse Flamengo 3, Palmeiras 0 que veremos na quarta-feira. Valeu, Já gente. está convidado. Obrigada, Danilo. Qual?